Há meninas que não gritam, não quebram portas, não batem o pé. Elas não se rebelam, elas desaparecem. De forma silenciosa, quase imperceptível. Crescem aprendendo que ocupar espaço demais incomoda, que sentir demais atrapalha, que ser demais é sempre um risco. E por isso, desenvolvem uma habilidade quase sobre-humana, a de se moldar ao ambiente. Elas escaneiam expressões, modulam o tom da própria voz, escondem as lágrimas no banheiro, ensaiam sorrisos no espelho. Tornam-se mestres na arte de serem agradáveis. Mas o que parece força, na verdade, é sobrevivência. Desde cedo, essa menina entendeu que ser aceita significava esconder partes de si, que para manter o amor era preciso calibrar o comportamento. Não foi uma escolha. Foi uma resposta inteligente a um mundo emocionalmente surdo, um mundo que não suporta a inteireza feminina e recompensa aquelas que sabem sumir em silêncio. E o mais cruel, ela é elogiada por isso, chamada de madura, controlada, exemplar. Mas por trás de cada aplauso, existe uma prisão dourada onde o eu verdadeiro grita sem voz. Se esse conteúdo despertou seu interesse, fique comigo até o final. Deixe sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal e seja bem-vinda ao fim da ignorância. Ela não foi ensinada a se ouvir. Foi treinada para se ajustar. Cresceu em ambientes onde o afeto vinha condicionado ao bom comportamento, onde a sensibilidade era rotulada de drama e a tristeza tratada como frescura. Assim, ela aprendeu a desconfiar das próprias emoções. Começou a se questionar sempre que sentia raiva, tristeza, frustração. Será que não estou exagerando? Pensava. Aos poucos, seu mundo interno virou um terreno proibido. Para ser aceita, ela precisou esconder sua intensidade. E foi assim que o falso self nasceu. Um eu cuidadosamente construído para agradar. Não é uma farsa, é uma armadura. Donald Winnicott chamou esse processo de formação do falso self de uma adaptação necessária, mas perigosa. A criança percebe que suas partes mais genuínas são mal recebidas. Então ela esconde, não para manipular, mas para sobreviver emocionalmente. A boa filha, portanto, não é fraca, é adaptada. E a adaptação, nesse caso, é um ato de desespero silencioso. Um desaparecimento emocional que se disfarça de gentileza. E quanto mais ela agrada, mais se perde. Porque o amor que recebe é pelo personagem, não pela pessoa. Com o tempo, esse desaparecimento se torna automático. Ela não pensa mais se deve agradar ou não. Ela simplesmente faz. Antecipar o desejo dos outros vira instinto. Dizer sim quando quer dizer não vira rotina. Ela se torna aquela que resolve, que entende, que nunca atrapalha. Mas isso tem um custo. Um custo que não aparece nos boletins da escola, nem nas avaliações do trabalho, mas que pesa no corpo, na mente, na alma. A boa filha começa a acordar cansada, mesmo dormindo horas suficientes. Começa a sentir um aperto no peito em reuniões familiares. Uma ansiedade silenciosa em encontros sociais. O corpo fala o que a boca nunca aprendeu a dizer. Gabor Maté explica que toda criança enfrenta um conflito entre autenticidade e apego. E quando esses dois colidem, a criança sacrifica sua autenticidade para garantir o amor. Porque para a psique infantil, ser rejeitada é igual a morrer. E assim, ela vai desaparecendo um pouco por dia, substituindo sentimentos por conveniência, desejos por silêncio, presença por utilidade. E o mundo aplaude. A sociedade recompensa meninas que não incomodam, que não choram alto, que não dizem não. Mas esse elogio é uma armadilha, porque o que parece reconhecimento é, na verdade, um incentivo à autonegação. Quando dizem ela é tão madura, muitas vezes estão dizendo ela não nos dá trabalho. Quando a chamam de forte, estão querendo dizer ela aguenta calada. E cada vez que ela recebe esse tipo de elogio, sente uma estranha mistura de orgulho e vazio. Orgulho por cumprir o papel. Vazio por não saber mais quem está por trás dele. A ausência de conflito se torna sinônimo de sucesso, e o desconforto é escondido debaixo de um sorriso bem treinado. Mas o corpo não esquece o que a mente silencia. A medicina psicossomática
já nos mostrou que emoções reprimidas não desaparecem, elas se instalam. Nos ombros tensos, no estômago inquieto, na respiração curta. O corpo se torna o porta-voz da alma calada. Judith Herman fala sobre a memória do corpo. Ele lembra da dor que a mente aprendeu a ignorar. E então, surgem os sintomas sem explicação aparente. A boa filha que nunca gritou começa a ter crises de pânico em ambientes calmos. A que sempre cedeu começa a ter insônia crônica, não por fraqueza, mas porque seu sistema nervoso nunca teve permissão para descansar. Esse padrão, infelizmente, não é uma exceção. É uma epidemia silenciosa. Milhares de mulheres carregam essa ferida invisível, a de só serem amadas quando estão desaparecendo. Desde os contos de fadas até as redes sociais, o ideal feminino continua sendo moldado pela passividade, pela doçura, pela ausência de conflito. A boa filha virou um arquétipo, bela, calma, compreensiva e invisível. Marie-Louise von Franz descreve esse modelo como o feminino idealizado, mas incompleto. Porque onde está a fúria? Onde está o desejo? Onde está o não? Essas partes foram excluídas do roteiro da mulher ideal, e a cultura patriarcal agradece, porque uma mulher que não se ouve é mais fácil de ser controlada. A boa filha facilita tudo. Os relacionamentos familiares, o ambiente escolar, o mundo corporativo. Mas essa facilidade tem um preço, a perda de si mesma. Quanto mais cedo ela aprende a ser conveniente, mais difícil será reconhecer quando está apenas se apagando. E é aí que o paradoxo se revela. Para ser amada, ela precisa sumir. Mas ao sumir, ela deixa de ser quem é. Em algum momento, esse castelo emocional começa a ruir. Às vezes é uma crise de ansiedade. Às vezes uma depressão inexplicável. Às vezes apenas um silêncio interno ensurdecedor. A boa filha percebe que sua vida funciona, mas ela não vive. Executa tarefas, responde mensagens, cuida de todos, mas não sente, não deseja, não escolhe. Vive como se estivesse fora do próprio corpo. Esse é o ponto de inflexão. Quando a máscara já não protege, sufoca. Quando o aplauso já não anima, esgota. E então surge a pergunta que sempre esteve ali, mas que agora queima. Quem sou eu quando não estou agradando ninguém? Essa pergunta é a porta para a individuação. O processo descrito por Jung como a jornada de tornar-se inteiro. Não perfeita, não agradável, mas inteira. E isso exige coragem. Coragem para contrariar, para desagradar, para não ser entendida, para ser mal interpretada, coragem para existir sem pedir desculpas. Esse despertar não vem com fogos de artifício. Ele começa sutilmente, num não dito com medo, num descanso sem culpa, numa escolha feita apenas por vontade própria. E cada gesto, por menor que pareça, é um retorno, um passo em direção ao eu real. Nesse processo, a raiva deixa de ser vilã e passa a ser bússola. O cansaço deixa de ser fraqueza e passa a ser alerta. O desejo deixa de ser pecado e passa a ser direção. A mulher que um dia foi menina silenciada começa a reconstruir sua voz. E com ela, seus limites, seus afetos, sua identidade. Ainda será gentil, mas não submissa. Ainda será empática, mas com limites. Ainda será doce, mas agora com presença. O mundo, acostumado à sua ausência, pode estranhar. Pode chamar sua autenticidade de egoísmo. Pode acusá-la de estar diferente, confusa, difícil. Mas agora ela sabe, esse desconforto alheio não é sua responsabilidade. Ela já carregou culpa demais. Agora carrega lucidez. E com essa lucidez, vem a decisão mais poderosa que alguém pode tomar. A de pertencer a si mesma, antes de pertencer a qualquer outro. Porque finalmente entendeu que ser fácil de amar não é o mesmo que ser amada de verdade. Que ser agradável não é sinônimo de ser inteira. E que se for preciso perder o amor de quem só ama sua versão editada, então que se perca. Melhor perder o amor do outro do que continuar perdendo a si mesma. Porque o preço de desaparecer é alto demais. É um preço pago em silêncio,
em ansiedade, em noites mal dormidas, em vínculos frágeis e em um corpo que carrega feridas invisíveis. A boa filha, enfim, entende que sua cura não é sobre ser compreendida por todos, é sobre se reconhecer por dentro. Essa reconstrução não é linear, ela vem em ondas, em dias em que você se sente forte e inteira, e outros em que tudo parece desmoronar. Às vezes, o simples ato de dizer "não posso agora" provoca uma avalanche de culpa. Às vezes, ficar em silêncio quando se esperava que você sorrisse dói como se fosse crime. Mas cada um desses gestos é, na verdade, uma semente. Uma pequena ruptura com o velho padrão. E essas pequenas rupturas criam espaço para que a mulher real respire, finalmente. Nesse espaço, ela pode errar sem se punir, pode descansar sem se justificar, pode sentir raiva sem se culpar, pode existir com tudo o que é, sem precisar apagar nenhuma parte de si. Isso é revolução. E essa revolução não precisa de plateia. Ela acontece no íntimo, quando uma mulher fecha os olhos e, pela primeira vez, escolhe se ouvir. Quando ela se permite ficar com a própria tristeza sem se acusar de ser fraca. Quando ela sente prazer sem pedir permissão. Quando ela diz não com firmeza e percebe que o mundo não desabou, só se reorganizou ao redor de sua verdade. E nesse momento ela entende: ser inteira nunca foi demais. Foi sempre o essencial. E se você se reconheceu nesse vídeo, talvez já esteja despertando. Talvez esteja começando a enxergar que o seu desaparecimento não foi nobre, foi imposto. Que sua leveza não era dom, era defesa. Que sua gentileza extrema talvez tenha sido o preço pago por vínculos frágeis demais para suportarem sua inteireza. E mesmo que ainda não saiba por onde recomeçar, saiba disso. Você não precisa pedir desculpas por existir inteira. A menina que um dia precisou sumir para sobreviver, agora pode escolher voltar, não mais para caber, mas para habitar a si mesma, seu corpo, sua voz, sua vida. Esse é o convite. E também a revolução. Ser você por inteiro é o ato mais radical que essa cultura não espera. Porque quando uma mulher acorda de sua ausência, ela se torna perigosa, no melhor sentido da palavra. Perigosa para sistemas que lucram com sua submissão. Perigosa para dinâmicas que dependem de sua culpa. Perigosa para quem só sabia amar a sua ausência. Mas, finalmente, segura para si mesma. Se isso tocou você, compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo. Em que momento você sentiu que precisava sumir para ser amada? Sua história pode ser o espelho que outra mulher está precisando para se reconhecer. Aos poucos, vamos rasgando o silêncio. Vamos desfazendo o mito da mulher fácil de lidar. Vamos lembrando que ninguém nasceu para ser um eco. Você nasceu para ser voz, para ser presença, para ser casa. E mesmo que leve tempo, mesmo que ainda doa, o retorno à sua inteireza vale cada passo. Porque habitar-se é o maior amor que existe. Nesse novo caminho, ela encontra outras como ela. Mulheres que também estão saindo do esconderijo, que também aprenderam cedo a calar o choro, a engolir o grito, a disfarçar a dor. E esse reconhecimento mútuo se torna bálsamo. Uma mulher inteira, quando encontra outra mulher inteira, não sente ameaça, sente alívio. Porque nesse encontro não há competição, não há máscaras, não há o jogo do ser a mais agradável da sala. Há presença, a escuta, a verdade. E é nesse espaço que nasce uma nova forma de pertencimento. Um pertencimento que não exige edição, nem sacrifício, nem sumiço. Um pertencimento que acolhe a mulher completa, com suas contradições, com sua intensidade, com sua humanidade. E isso sim é revolução. Porque mulheres inteiras transformam o mundo simplesmente por se recusarem a desaparecer. Elas não precisam de megafones. A firmeza tranquila da sua presença já é suficiente. Já basta para estremecer as estruturas que as moldaram. Já basta para mudar a história que tentaram escrever por elas. Essa mulher que retorna de si mesma começa a perceber que o amor que realmente cura não exige que ela encolha, que o afeto que nutre
não cobra que ela se molde, e que a presença verdadeira, tanto no outro quanto nela, não precisa de performance. O amor verdadeiro não exige que você apague sua luz para caber na sombra de ninguém. E com essa consciência, ela começa a refazer seus vínculos, nem sempre de forma branda. Às vezes é preciso cortar laços que sustentavam a velha versão. Às vezes é preciso desapegar de quem só sabia amar sua ausência. Às vezes é preciso romper com os papéis que um dia pareceram seguros, mas que hoje já não servem mais. E esse rompimento pode doer, pode assustar, mas também pode libertar, porque toda cura verdadeira exige perda. A perda da personagem que um dia foi escudo, a perda dos elogios que eram algemas, a perda do amor condicionado. Mas cada perda dessas abre espaço para uma nova presença, a da mulher que não precisa mais sumir para ser amada. E quando essa mulher começa a dizer sim apenas ao que faz sentido e não ao que lhe fere, quando ela escolhe o silêncio não como forma de se esconder, mas como forma de se preservar, quando ela para de justificar sua existência com eficiência, simpatia ou sacrifício, algo muda, não apenas nela, mas ao redor dela. Seus vínculos se reorganizam, suas relações se tornam mais verdadeiras, e os espaços que antes exigiam sua ausência começam a ruir ou a se transformar. Porque ela não cabe mais em lugares onde só é bem-vinda se estiver calada, leve e útil. Ela quer ser escutada, não apenas tolerada. Quer ser vista, não apenas admirada por conveniência. Quer ser amada e não utilizada. Essa mulher aprende que gentileza sem limite vira exaustão, que empatia sem reciprocidade vira abandono, que doçura sem escolha vira submissão. E com essa clareza, ela para de entregar seu afeto como pagamento por pertencimento. Ela se torna inteira e, por isso mesmo, seletiva. Porque não aceita mais ser celebrada pelo seu desaparecimento. E talvez o mais bonito dessa trajetória seja o momento em que ela olha para a menina que foi e a acolhe, sem julgamento, sem vergonha. Ela entende que aquela menina fez o melhor que podia, com o que sabia. Que seu sumiço não foi fraqueza, foi estratégia. Uma tentativa nobre de manter o amor em um mundo que só premiava quem se calava. Ela perdoa essa menina e, ao mesmo tempo, a convida para voltar, para rir alto, para dizer o que pensa, para sentir o que sente, para existir sem censura, porque agora há espaço, agora há segurança, agora há verdade. Essa reconciliação entre o que se foi e o que se está se tornando é o que inicia o verdadeiro renascimento. E esse renascimento é íntimo, silencioso, poderoso. Ele não precisa ser validado por ninguém, porque já é suficiente por si só. Não é sobre se reinventar, é sobre se lembrar. Lembrar-se de quem sempre foi antes do mundo, dizer quem deveria ser. E quando essa lembrança se torna vivência, a mulher não apenas existe, ela floresce, não para agradar, não para caber, mas porque entendeu que sua presença é um valor em si, que seu sentir, seu pensar, seu limite e sua voz não precisam de permissão para existir. Ela começa a andar com mais firmeza, a falar com mais clareza, a se relacionar com mais consciência. E essa nova postura não vem da rigidez, vem da raiz. Ela sabe de onde vem. Sabe o que sente, sabe o que não aceita mais, e quando sabe disso, não há mais elogio que a seduza, nem crítica que a silencie, porque agora ela se pertence, e quem se pertence não se curva a vínculos que exigem autoabandono. Essa mulher começa a criar novas referências, para si mesma, para outras, para as meninas que ainda estão aprendendo a sobreviver sendo boazinhas demais. Ela se torna um novo espelho. Um espelho que não distorce, que não reduz, que não exige desaparecimento. Um espelho que diz, você pode ser inteira e ainda assim ser amada. Esse é o ponto final da velha história. E o ponto de partida de uma nova. Uma história onde vulnerabilidade não é fraqueza, onde o choro não é drama, onde o não precisa de justificativa, onde amar não significa se apagar, onde ser boa não é sinônimo de ser submissa,
e onde maturidade não é medida pela capacidade de suportar tudo calada. É uma história onde a mulher aprende a ocupar seu lugar, não como uma intrusa, mas como protagonista. E nesse lugar ela não precisa mais se moldar para caber em espaços pequenos demais para sua grandeza. Porque agora ela cria seus próprios espaços e convida outras para fazer o mesmo. Essa mulher que um dia foi menina desaparecida, agora é ponte, é farol, é chão firme. E sua jornada de volta a si mesma não é apenas pessoal, é coletiva, é um gesto que reverbera, que inspira, que transforma. Porque toda vez que uma mulher deixa de pedir desculpas por ser quem é, ela abre caminho para que o mundo seja um pouco mais verdadeiro também. Se você sentiu que esse vídeo tocou algo dentro de você, se em algum momento da sua vida você também desapareceu para ser amada, se reconheceu essa menina que foi treinada a agradar, mas está pouco a pouco reaprendendo a existir por inteiro, saiba que você não está sozinha. E que este canal existe justamente para isso, para ser um espaço de reflexão, acolhimento e despertar de todas as pessoas. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso, comente aqui embaixo como foi, ou tem sido, sua jornada de volta para si mesma. Sua história pode ser o espelho que outra pessoa está esperando para se reconhecer. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal O Fim da Ignorância, porque aqui a gente não está interessado em agradar, mas em despertar. E às vezes tudo começa quando a gente para de pedir permissão para existir.